Boa tarde, galera. Tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Matheus, cofundador aqui da Opportunity Maker. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a missão de Israel que nós tivemos lá. Tive a oportunidade de passar uma semana fazendo uma imersão em várias empresas lá. E hoje nesse vídeo eu vou contar um pouquinho quais são os 4 pilares da base do empreendedorismo de Israel. A primeira delas é o próprio governo e as Forças Armadas, né? Lá o governo tem muitos incentivos, alguns investimentos até tem uma taxação extremamente reduzida e eles investem muito nas Forças Armadas, né? Até por eles viverem ali numa zona de conflito muito intensa, então eles investem muito nas Forças Armadas. O serviço militar lá é obrigatório, 3 anos para os meninos e 2 para as meninas. Eles vão lá já desde jovens mesmo. E, enfim, isso já gera uma base para eles muito forte, muito rica. Eles se conhecem, então eles já saem de lá com muito networking. Existem contato entre a aeronáutica, com o exército, com a marinha. Então, todos eles se falam, eles estão sempre desenvolvendo várias coisas juntos. Então isso gera muito desenvolvimento, né? Isso enriquece. E existem algumas divisões de inteligência, né, nessas Forças Armadas. Uma delas é a 8200, que é uma top de linha, vamos assim dizer. Eu não sei dizer o porquê desse número, mas é uma que tem os projetos mais sigilosos e muita gente que sai de lá, sai empreendendo, sai fazendo as suas startups e a maioria delas são muito bem sucedidas. Então esse é um dos primeiros pilares, né? O jovem aí já com seus 17, 18 anos já entra num meio, já mergulha num meio de muita tecnologia, de muita inovação, de muito conhecimento e muito networking. O segundo pilar é essa cultura local e de empreendedorismo que as próprias Forças Armadas vão gerando, né? Como eles vivem em guerra, eles têm um sentimento de pouco a perder. Então eles não têm apego, né? Eles não ficam querendo desenvolver a ideia e fazer valer US$ 1 bilhão, né? Então assim, chegou, alguém se interessou e pagou uma grana que eles acham justa, eles vendem e já vão começar outra ideia. Então eles não se apegam. Essa acaba sendo uma outra base para eles serem uma nação aí das super startups, porque surgem 4 startups por dia em Israel. Per capita é o país com mais startups no mundo, né? Israel tem aí em torno de 8 a 9 milhões de habitantes e eles têm em volta de 8 mil startups. Então, são a cada 1.000 habitantes uma startup, é bastante coisa. Então, isso também ajuda nessa base do empreendedorismo para eles. O terceiro pilar são as empresas de venture capitals. Eles têm muitas lá, são as empresas de capital de risco, as empresas que investem nas startups. Então eles possuem muito mesmo dessas empresas lá. O pessoal, os judeus, né, os israelenses, eles são, como eu disse, muito unidos. Então ao redor de todo mundo tem israelenses investindo nas startups lá em Israel. Enfim, eles mesmos lá dentro sempre se movimentando, o governo incentivando. Então essas empresas giram muita grana mesmo. A gente visitou em torno de umas 10 dessas empresas e só nessas 10 empresas tem aí em torno um pouquinho mais de US$ 1 bilhão sendo movimentado. Vocês imaginam o quanto dinheiro não é movimentado lá em Israel. E isso, óbvio, ajuda muito, né, o empreendedorismo. Eles não, uma coisa que foi levantada, eles não são os melhores gestores do mundo. Então essas empresas de venture capital, que são normalmente pessoas mais seniors, né, mais já do mercado aí com 20, 30 anos de mercado e tem esse dinheiro, eles levam a grana, né, e é o famoso smart money, é o dinheiro com inteligência, não é a grana por si só. Então eles entram, ajudam as startups a vacilarem menos nesse quesito de gestão enfim, e já logo buscam também como evoluir isso, para onde vender. Outro ponto que ajuda muito para essas bases lá, como eles são um país muito pequeno, né? São 9 milhões de habitantes, a gente está falando aí de metade da grande São Paulo.
eles pensam global. Então, todo mundo desse meio fala inglês, todos os documentos que são gerados já são em inglês, tudo preparado para já receber investimento de todo mundo, muito dos Estados Unidos também, eles são aliados ali, até politicamente falando. Então, tudo em inglês, eles sempre estão pensando no mercado global. Isso é uma pequena diferença que a gente tem aqui no Brasil. Muitas das nossas startups acabam pensando primeiro só no nosso mercado, que não deixa de ser grande, são 200 bilhões, mas perante ao mundo ainda acaba não sendo tão representativo assim, né? Apesar de termos boas oportunidades. Sempre pensando no mundo afora, e isso também colabora muito para o desenvolvimento deles. E o quarto pilar, fechando esse ciclo, são as multinacionais. Inúmeras multinacionais, todas que você passar pela sua cabeça, aí pode dar uma pesquisada, que é bem provável que ela tenha uma divisão de pesquisa e desenvolvimento lá em Israel. E óbvio que isso gera e gira mais dinheiro. Então são essas grandes empresas investindo nas startups, né, ou comprando elas, ou colocando grana para trazer alguma solução para elas. Enfim, isso acaba fechando esse ciclo aí que a gente viu lá, que são essas bases do empreendedorismo. Então, é o próprio governo e as Forças Armadas com incentivos e já com esse avanço tecnológico desde as Forças Armadas como serviço obrigatório. Essa cultura local deles de união, de não ter nada a perder, de estarem sempre juntos. Então eles estão sempre evoluindo, ajudando um ao outro e não são apegados às ideias, não tem medo de errar e falhar. São as venture capitals investindo grana nesse pessoal, né, girando a economia, colocando essa grana, e as multinacionais que têm mais e mais grana, colocando também mais dinheiro, comprando essas startups ou incentivando elas, fazendo programas, né, de aceleração, de incubação, enfim. Então, as quatro bases, desses quatro pilares, a gente fecha o ciclo do empreendedorismo em Israel. E, enfim, eu vou falar um pouquinho mais, acompanhe a gente aí nos próximos vídeos, que eu vou falar um pouquinho mais de alguns destaques dos dias em que a gente esteve lá, de algumas ideias de startups, algumas empresas que a gente foi, o que o pessoal está vendo lá de inovação. Fechou, galera? Muito obrigado. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, inscrevam-se no nosso canal e até os próximos. Valeu, um abraço.